Você tava com saudade de Bleach? Pois é, eu também tava, hein? Por isso eu trouxe agora essa lista com 10 personagens mais fortes de toda a história de Bleach. Tem nomes aqui que você que só viu o anime nem sonha em conhecer, mas que são muito overpower. Vai por mim, vamos conferir esse top 10 agora. Inês Trunks, Peter aqui. As notícias em volta de Bleach são as melhores. Já foi confirmada oficialmente a volta do anime em 2021. Pô, galera, tô feliz demais. Voltando com tudo para adaptar o último arco, inclusive, de Bleach, a Guerra Sangrenta dos 1000 anos, vai voltar casca grossérrima. Por isso, hoje a gente vai fazer uma top lista dos personagens mais poderosos de Bleach, levando em consideração os Shinigamis, espadas, os Quinches, ok? Enfim, todos que fizeram parte da história de Bleach. Ah, e um detalhe, muita gente ficou de fora dessa lista, mas não por serem mais fracos, é porque eu quis colocar os mais OP, na minha opinião, os mais overpowered. Agora, sem você visualizar o vídeo ainda inteiro, coloca aqui embaixo quem que é o personagem mais forte de Bleach. Quem que bate de frente com esse personagem de outro anime? É difícil, né? Porque Bleach tem personagens muito overpower. Mas vamos ver se você vai acertar 3 que estão nessa lista. Comenta 3 personagens que vão estar nesse top 10. Comenta agora e depois você volta aqui e diz: acertei os 3, vai ser bom demais. Vamos lá. 10. Kisuke Urahara. De longe, Urahara é o maior estrategista de Bleach. Isso de longe, tá? É um grande cientista e também um dos personagens mais misteriosos do anime. Toda batalha ele já entra com estratégias prontas, parece que ele já estudou o que vai fazer. Não é à toa que ele selou o Aizen no momento exato, sem contar os planos mais ousados dele que foram contados na novel oficial do Isaac Shuri. Ele pode não ter uma luta overpower pra mostrar, mas com certeza é um dos caras mais inteligentes e poderosos da história de Bleach. 9. Coyote Stark. Eu já fiz um vídeo aqui onde eu mostro o espada mais poderoso entre todos, por isso não podia deixar o Stark fora dessa lista. Como eu já deixei claro antes, galera, o maior problema do Stark era a falta de vontade na vida. Porque o poder espiritual dele era tão absurdo que teve que ser dividido em 2. Era o espada com o maior Heiatsu. Mesmo assim, ele acabou perdendo pro próximo colocado da lista. 8. Shunsui Kyoraku. Kyoraku tem uma das bancais mais poderosas e letais de todo o anime, o Teatro Suicida. Quando ele ativa a bancai dele, todo mundo em volta corre perigo, todo mundo. Fica tudo escuro, e é aí que ele começa a ativar os níveis da Bankai. Primeiro ele fere o inimigo com a hesitação da ferida compartilhada, onde os dois compartilham ferimentos. Depois vem o Travesseiro da Vergonha, onde Kyoraku conta a história de um homem que acaba ficando doente de tanta vergonha, que deixa o inimigo com uma doença praticamente incurável. O terceiro é o Abismo Sem Vida, que joga os dois num abismo cheio de água, e eles ficam lá até perder todo o Heiatsu. Por fim, o último nível, onde ele enrola uma linha de Heiatsu no oponente e decepa a cabeça dele. Galera, sinceramente, é uma Bankai complexa e muito top. Não é à toa que ele se tornou o líder da primeira divisão. 7. Lily Barro. Lily Barro foi quem obrigou o Kyoraku a usar a Bankai. Pra quem não conhece, tá? Lily Barro é um dos Queens que aparece na famosa Guerra dos 1000 anos, que eu tô muito ansioso pra ver no anime. Lily é o Quinch mais próximo de Deus. O problema do Lily é que quando ele ativa o Quinch Volstande, ele se transforma numa divindade imune a qualquer dano. Mesmo depois de perder a cabeça contra o Kyoraku, ele voltou e deu muito trabalho. 6. Ishibe Yosubi. Esse é o cara que dá nome aos bois. Ele é responsável pelo nome de praticamente tudo na Soul Society. Bankai, Shikai, Zanpakuto, todos esses nomes foram criados por ele. Logo, ele sabe o nome de todas as Zanpakutus. Ishibe é também o líder da Divisão Zero, da Guarda Real do Rei das Almas. Normalmente ele sabe de tudo o que acontece na Soul Society, mas só se intromete se for assunto da Divisão Zero. Foi ele que enfrentou o grande vilão do Bleach. Eu não tô falando do Aizen não, galera. Tô falando do Ivar. Pra muitos de vocês é o Yacht, né? A gente chama de Yacht. A gente não via essa pronúncia ainda, que é complicado. Durante essa luta, deu pra perceber a diferença do poder do Ishibe e da maioria dos outros Shinigamis. 5. Genryusai Yamamoto. Sempre tem um velho careca com uma barba maneira, muito porradeiro no anime, concorda? Sempre tem. Pois é, e o capitão-geral da Gotei 13, o Genryusai Yamamoto, não foge desse padrão. Tipo, é bem clichêzão, né, do shonen. O cara merece o título que tem, uma vez que ele é o Shinigami acima de todos os outros do Gotei 13. A Zanpakuto do Yamamoto é mais forte do estilo de fogo. Quando ele ativa a Shikai, pô, sai da frente, que a coisa vai ficar realmente feia. Pegando fogo, literalmente. É fogo pra todo lado. Já a Bankai, galera, o calor gerado pela Bankai dele é de 15 milhões de graus. Fica quase impossível tocar nele durante a batalha. Ela tem também 4 liberações, uma delas pode invocar guerreiros mortos. É mole. 4. Kenpachi Zaraki. Ah, Pedro, você vai colocar o Kenpachi na frente do Yamamoto? Vou sim. Por mim, eu colocava ele no topo. Lembrando aí que o Yamamoto... Bom, eu não vou dar spoiler, tá?
Mas o fato é que, pra mim, o Zaraki é o cara mais casca-grossa de Bleach, tá? Aliás, de tudo quanto é anime possível, pra mim, é o estereótipo daquele cara que a gente quer ver, que não tem medo de briga, que quer sangrar, que se diverte com luta. É o tipo do anti-herói que todo mundo sonha em ter numa série própria ou de ver em algum local. O Zaraki realmente é o personagem que rouba a cena de um anime, de uma obra, completamente. Vocês sabem disso. Mas, infelizmente, eu não posso avançar ele a partir daqui, porque os próximos nomes dessa lista são seres imortais, divinos e, claro, protagonistas. 3. Sousuke Aizen. Pô, daqui pra frente é complicado, tem muita divergência entre quem é mais forte ou não, tá? Eu, particularmente, acho o Aizen um dos maiores vilões de todos os tempos, se tratando de anime. Não é à toa que ele já ganhou em pesquisas feitas pelos japas aí como um dos vilões mais tops dos animes. Sem aprofundar muito, mas vocês sabem do poder absurdo e da mortalidade que o Aizen possui, tá? Além disso, ele não entra no jogo pra perder. O Aizen planeja cada detalhe. Por isso que ele é um cara super poderoso, super top. Né? A gente não tem que pensar somente em poder, tem que pensar em estratégia. Tanto que eu coloquei o Urahara nessa lista. Inclusive, o próprio Ichigo foi uma das peças do tabuleiro do Aizen desde o momento que nasceu. Se vocês quiserem, eu conto pra vocês essa história mais pra frente, tá? Chegamos ao número 2, Ichigo Kurosaki. Aqui é o protagonista, galera. A trama em volta do Ichigo é incrível. Quem acompanhou sabe do que eu tô falando. O cara já nasceu com o Hollow modificado dentro dele. Ele herdou a parte Shinigami do pai e, além disso, tinha uma ligação muito forte lá com os Quinch, dado que a própria mãe era uma. Não tem como ele não ser o cara mais apelão do anime. O hiatus dele é fora da curva. Não é à toa que, recentemente, ele e o Zaraki e o Aizen são um dos pilares de poder pós-mangá. Pra quem não sabe, ainda rola bastante coisa oficial do Bleach, tá? Tem novels aí que o próprio Chichikubo dá aquele help e assina embaixo. Canon. Por isso eu tenho ficado muito, mas muito animado com o que pode vir aí no futuro de Bleach. Número 1, Ivar, o Rei Quinch. Mais uma vez, ou Ivar ou Yaut, tanto faz a pronúncia que você usa. Finalmente, o primeiro lugar. Ok, como eu disse, não necessariamente a ordem dessa lista aponta o mais forte. Até porque não é bem uma batalha mortal analisada de ponto a ponto, presta atenção. Mas nesse caso, quando se trata de Ivar, pô, aí a gente tá falando de poder. Ele é o primeiro Quinch da história e de alguma forma o filho do Rei das Almas. Você não sabe quem é o Rei das Almas? Eu vou explicar outra hora pra vocês, tá? O importante é vocês saberem que o Ivar foi o último inimigo porradeiro do Bleach. Ele é o vilão principal da Guerra dos Mil Anos. O arco final de Bleach, que por sinal foi muito breve, tá? Só pra vocês terem uma noção, Ivar derrotou Zaraki, Yamamoto e o Ishibe. Só os picas das galáxias. Depois que ele absorver o Rei das Almas, porra, aí não tem pra ninguém mais. Ele é capaz de criar e destruir qualquer mundo só com a vontade dele. Pô, Peter, mas como é que o Ichigo derrotou ele? Você quer saber? Pede nos comentários. Se criar um hype pra isso, eu trago pra vocês a história completa desse arco. Lógico, eu adoro isso, mas coloca aqui embaixo. Se você curtiu, quer continuar acompanhando o Bleach no canal, porque eu sei que você gosta, você tem que estar inscrito aqui, com o sininho ativado, com a notificação ativada, porque eu vou trazer mais informação, mais todas as notícias em volta do retorno do Bleach. Você não pode perder. Você vai perder se você não tiver com a notificação ativada. É muito importante. Por quê? Porque aqui é um canal para informar e a gente só fala de cultura nerd aqui, só isso. Tamo junto sempre, até a próxima, galera. Fui!